Então, isso é uma coisa importante. Aí, se tu fizer o diagnóstico, que depois a gente pode falar a respeito do diagnóstico, né? Aí tu já vai entrar com tratamento, tu vai diminuir muito o risco, tu não zera, mas diminui o risco de esse trombo virar um êmbolo para o pulmão, né? E sobre a embolia pulmonar, os principais sintomas são a dor torácica, a falta de ar, pode haver uma tosse, às vezes com sangue no escarro, né? Então, e quando é um trombo muito grande, que vai dar embolia maciça, aí a coisa vai se comportar como uma parada cardíaca e que vai ter que ser tratada da forma tradicional das paradas cardíacas, certo? Perfeito. E o diagnóstico como é que faz? Então, assim, ó, isso é uma coisa muito importante, porque a clínica ela só nos dá diagnóstico da trombose venosa em 50% dos casos, tá? Metade dos pacientes que a gente acha que tem trombose, tu vai fazer um exame, ele não tem, e muitas pessoas que têm uma coisa inespecífica que tu olha e acha, ah, não, isso aí não é nada, tu vai fazer o exame, tu vai te surpreender com, com um trombo. Então, o diagnóstico da trombose venosa ele é feito basicamente pelo ecodoppler, né? A ecografia das veias da perna, que é um exame simples, fácil, não invasivo, de acesso fácil, que vai nos demonstrar a presença ou não desse trombo nas veias da perna. E com a já em relação à embolia pulmonar, um paciente que chegue numa emergência com uma dor torácica, com uma falta de ar, né, o pessoal primeiramente vai tentar excluir um infarto agudo do miocárdio, que às vezes o diagnóstico é muito semelhante, principalmente se for do lado esquerdo, do pulmão esquerdo, né, e aí excluído o infarto, aí a gente tem alguns exames, né, o exame hoje mais específico e menos invasivo é a angiotomografia, né, das artérias pulmonares, que vão nos mostrar se a gente tem alguma coisa nesse nível. Quando o paciente chega na emergência, existe um exame de sangue simples e que ele ajuda muito, né, em excluir a trombose e a embolia, porque na maioria dos casos em que há isso, ele se altera e principalmente quando ele está normal, a chance de ter um evento tromboembólico é muito baixo, que é o famoso dímero D, né? D dímero da literatura americana, que é o dímero D. Esse dímero D, ele é um produto da degradação do trombo e ele aparece no sangue para nos ajudar. Então, se a gente vê esse dímero D alto, aumenta muito a chance de que a gente tenha algum evento tromboembólico acontecendo no corpo. Então, hoje em dia, numa emergência, se usa muito esse exame como uma triagem junto do exame físico. Perfeitamente. Inclusive, o fato de ele estar alterado não significa que tenha uma trombose, né? Mas ele estando normal nos deixa bastante tranquilos de que não haja uma trombose. Exatamente. Ele normal, ele é tranquilizador. E aproveitando, né, porque é um especialista na área da ecografia também, além de cirurgião, em radiografia vascular, né, e colocasse para nós a importância desse exame, que é um exame que exige muita capacidade de quem faz, mas ao mesmo tempo de fácil acesso no sentido de poder fazê-lo com uma certa rapidez, uma certa brevidade. Isso. Né? O eco... Não, pode falar. Não, o ecodoppler é um exame fácil, ele é feito com um aparelho de ultrassom que tem um pouco mais de recursos e ele é um exame que ele tem assim em mãos experientes, né? E aqui em Porto Alegre a gente tem uma escola muito boa de ecografia vascular
digo a nível de residência, né? Então, os serviços, né, de residência em cirurgia vascular, né, a grande maioria deles dá uma boa formação na parte de ultrassom. Então, o pessoal associa a clínica com o exame, né? E hoje, e aqui, principalmente aqui no Sul, frente a essa realidade de que a gente tem essa escola, então a maioria dos locais de referência em ecodoppler vascular é feito por cirurgião vascular. Obviamente que os radiologistas, ou até o pessoal da cardiologia, em alguns que se especializam na área podem fazer, mas como o pessoal da vascular já sai meio tarimbado da residência, né? E é um exame examinador dependente, quer dizer, a prática ela ajuda muito, então acaba sendo tranquilo para a gente fazer, né? Nós temos uma escola assim excepcional de Doppler vascular aqui em Porto Alegre, um dos precursores foi professor nosso ali no Clínicas e era aí do Moinhos, faleceu jovem, infelizmente, o Julinho Nectu, que foi meu professor. Primeiro livro de ecovascular do país foi publicado por ele. E ele, né, junto com a nossa equipe lá, com o Adamastor, com o Dr. Gilberto de Souza, essa turma toda aí, né, deu sequência para a gente ter toda essa formação. Então a gente tem um nicho bem legal aqui no Sul de ecodoppler. Sem dúvida. E a gente lança muito mão de vocês mesmo, para poder resolver. Claro, não, e a gente está sempre, e sendo vascular, o cara mandou um pedido, a trombose venosa profunda interrogado, o paciente não sai lá do centro de imagem sem o exame, porque a gente sabe que não dá para deixar para outro dia pode ser tarde. Exatamente, perfeito. E o tratamento, Marcial? Certo. O tratamento da trombose venosa profunda, que é essa que a gente está focando mais, a base dele é o anticoagulante, tá? O anticoagulante, ao contrário do que a maioria pensa, ele não dissolve o trombo. Quem dissolve o trombo são as nossas células de defesa que vão fazer a digestão, vão ir ali e vão ir comendo aquele coágulo. O objetivo do anticoagulante é impedir que o trombo prox aumente de tamanho e que ele se solte, né, para o pulmão. Então, o anticoagulante, né, a gente tem anticoagulantes injetáveis, né, do tipo a heparina, as heparinas de baixo peso molecular, e hoje a gente tem as medicações mais modernas, que são os DOACs, né, do tipo o Xarelto, né, do tipo o Eliquis, que é a rivaroxabana, a pixabana e outros que estão surgindo aí. Essas medicações, elas são de uso oral e elas rapidamente deixam o sangue afinado como a gente deseja e essas medicações, elas não necessitam de realização de exames para controle, elas não precisam de alguma dieta específica que possa interferir no efeito delas. Então, essas medicações são muito boas, já tem vários estudos bem consistentes demonstrando a segurança nelas como tratamento direto e único para a maioria dos casos de trombose, a não ser para tromboses de altíssimo risco com pacientes instáveis. Então, essas são as medicações. Aí, depois, associado a isso, o uso da meia elástica, né? E da medicação sintomática para dor, depois que o quadro já está estabilizado, é indicado que o paciente realize atividade física para ele melhorar, né, a circulação dele, melhorar a bomba muscular, isso numa fase um pouco mais adiantada, né? Então, basicamente, o tratamento é esse, o tratamento da embolia pulmonar é o mesmo da trombose venosa profunda, né?
E a não ser casos assim gravíssimos de trombose maciça, embolia maciça, existe algum outro tipo de medicação que se usa também nos casos de infarto e nos casos do AVC, da isquemia, que são os trombolíticos. Aí sim, uma medicação de uso hospitalar que vai fazer a lise, vai fazer dissolver esses coágulos para tentar salvar a vida do paciente. Mas aí é para casos ultra graves e em ambiente hospitalar, com certeza internado em UTI, porque são medicações de certo risco. Perfeito. Marcelo, tem uma questão que eu acho que é super atual, né? Que é o seguinte: a gente tem visto casos, né, bem relatados, e as pessoas têm uma certa preocupação com casos de embolia, né, de tromboembolismo como um todo, associados à Covid-19. O que tem para nos contar aí? Cara, assim, isso aí é uma coisa importantíssima, tá em alta, até por isso que a gente acabou fazendo esse nosso contato, porque eu sou membro da Sociedade Brasileira de Vascular e da Sociedade de Trombose e Hemostasia, e a gente fez um artigo tentando fazer um guia para os médicos brasileiros a respeito do que fazer, né, com os casos associados à Covid e o que tem se visto. Quanto mais grave é o paciente de Covid, maior é o risco dele fazer trombose e embolia pulmonar. O que se pensa hoje? Se pensa que os pacientes que vão para a fase moderada e avançada do quadro de Covid, que é uma minoria, ainda bem, o vírus, além de ele desenvolver todo um processo que é a crise de citoquinas, né, que dá todo esse quadro respiratório, esse vírus ele causa, não se sabe exatamente de que forma, uma lesão na camada interna dos vasos, que é a camada íntima, né, ali onde fica o endotélio. Então, pessoal, assim, a principal ideia é que o vírus, na fase de moderada para grave, cause o que se chama de endotelite. Ele inflama a parede interna do vaso, e o que vai acontecer? A parede interna do vaso é como se fosse um limo para o sangue não coagular. Então, leigamente falando, esse limo, ele desaparece e o vaso fica mais rugoso, mais propenso à formação do trombo. E então, os pacientes da Covid-19, eles têm um risco muito aumentado de fazer trombose e embolia pulmonar. E isso complica mais ainda o caso deles. O paciente que entra no hospital por coronavírus, ele recebe no mínimo dose profilática de anticoagulante, né? E se há o diagnóstico, ele passa para a dose terapêutica, né? Então, infelizmente, é uma coisa que tá preocupando bastante. Agora, uma coisa importante que a gente tem que esclarecer: quem já teve trombose não tem risco maior de Covid, porque essas coisas, tu sabe bem, né, Rafa, que o pessoal leigo faz todo tipo de associação. Não. Quem teve trombose não tem risco aumentado de Covid, tá?